Você deve estar sentindo falta do Gabriel, mas eu mandei ele embora hoje. Brincadeira. O Gabriel não tá se sentindo muito bem, mas ele tá aí atrás das câmeras. Boa noite! Boa noite, Gabriel. Perdão, hoje eu tô com tosse. Ele tá um pouco desfalecido. Aí, hoje eu estarei sozinha aqui, mas ele está me acompanhando atrás da câmera. Deixa eu me mostrar. Mostra, se mostre, Gabriel. Deixa eu me Vira a amostrar, câmera pra cadê? você. Ai, Era só virar. Gente. Ai, meu Deus. pronto. Enfim, sejam muito bem-vindos a mais um Desperta Cast. Nós estamos aqui mais uma semana fazendo aquele podcast mais católico deste Brasil pra você. Então, já compartilha, né, Gabriel? Manda pra todo mundo. Exatamente. Manda pros seus amigos, pra todo mundo aí, pra quem você acha que precisa assistir. E o nosso convidado de hoje, ele Bota o capacete. bota o capacete. Assim, eu quero falar que ele é muito inteligente, eu não sei conversar com ele. CDF. É muito inteligente. Ele é de Deus, ele veio de Muzambinho e é vocacionado desta comunidade. Aleluia. É o Gabriel Campanelli. Seja E aí, muito galera? bem-vindo. Gabriel está lá atrás, mas tem outro Gabriel aqui. Tem pra outro embelezar Gabriel. esse Tem um Gabriel dia. de lá e um de cá. Só queria falar que eu sou mais bonito, tá? Boa noite, todo mundo. Muito A vida prazer. dirá sobre isso. Olha só. Olha esse, já começou a vida fraterna. Abusada. Mas boa noite, todo mundo. Eu acho que poucas pessoas me conhecem, né? Mas meu nome é Gabriel. Pra todo mundo, vocês estão Tenha bem? dó, Gabriel. Quem que nunca viu, ué. Ó, quem gosta de chupé, eu só conheço quem tá aqui dentro dessa sala aqui, tá? Mas prazer em conhecer todo mundo. Pessoal, sincero, né? Eu sou vocacionado aqui, mas tem uma historinha antes aí que a gente vai conversar, vai ser muito legal. Vai. Não sei o que falar ainda, tô surpreso o que a Pamela vai dizer aqui. Ela preparou umas coisas Polêmicas. bem polêmicas, gente. Mas Brincadeira. eu sou de Muzambinho, né? Eles abriram a porta ali e eu entrei. A gente achou ele na rua e trouxe pra casa porque ficou com dó. É brincadeira. Mas- Mas só que eu só peço uma coisa, que quando eu começo a falar, eu sou difícil de falar, mas quando eu começo a falar, tem que pedir pra me parar, senão não dá não. Então vai ser um... Por Ainda isso que eu já podcast. sentei do lado de cá hoje, porque eu sei Ai. que eu não preciso estar aí pra falar hoje. Ainda bem que o outro Gabriel não tá aqui, porque senão esse podcast ia ter 3 dias. Não era 3 horas, era 3 dias. Porque um fala, o outro fala, misericórdia, Senhor. E o pior disso tudo é eu que faço os cortes, então eu tenho que assistir de novo. Eu sei né? que lute depois. Tive que me assistir. Mas já, assim, já começando. Então, vamos do início. Eu quero saber como e quando começou a sua caminhada com Jesus. Quero que você conte pro pessoal como que você iniciou o seu caminho com Deus. Bom, não fui uma pessoa que começou na igreja desde criancinha, né, igual muita gente. Não sei se o Gabriel também foi desde criancinha. A Pamela eu sei que pode ter começado, mas teve um momento que não, né? Mas eu sou uma pessoa que sempre fui de uma família protestante, né? Principalmente daquela igreja, esqueci o nome agora, Congregação Cristã. O pessoal é bem mais rígido, né? Então, minha família sempre foi embasada aí. Minha mãe teve 12 irmãos, então eu tenho vários tios aí, alguns já faleceram, já estão lá com Jesus, lá com Deus, eu tenho certeza, mas é uma família muito boa, que teve princípios bons, né? Mas não era uma família católica. Então, quando falava de imagem, falava de Nossa Senhora, falava sobre qualquer coisa que envolvia a igreja ou um templo, algo relacionado a um lugar, eles achavam que era baboseira, né? Que era uma coisa que não existia. Então, assim, não roubar, não matar, né? Essas coisas sempre fui introduzido a isso. Nos momentos da minha vida, passei por altos e baixos, né? A gente pode comentar isso até minha irmã. Se vocês não conhecem, minha irmã Amanda, ela é vocacionada aqui, eu já é postulante, né? Ela apareceu no Postulantada. podcast pra trás aí. Ah, ela apareceu? Apareceu. Mas ela tá aqui num processo aqui, né? Nós não sai do pé do outro, né? Mas a gente passou por muita coisa, né? Então, a gente não foi introduzido nessa igreja em si. Mas a minha família sempre... desde os 14 anos a gente pode... Depois dos 14 anos a gente pode ter uma maturidade, eles dizem assim, para poder escolher ou não. Só que nisso minha mãe não quis escolher.
Só que esse pensamento da igreja sempre foi junto comigo, né? A questão de Deus, mas aquele Deus, assim, que a gente fala, Deus conforme a nossa vontade, sabe? É tipo, Deus existe, beleza, vou viver É minha isso aí. vida. Eu acredito em Deus, Deus é meu Senhor, mas só isso, acabou. Então, na minha vida eu fui muito para as igrejas. Então, igreja protestante, gente, eu já fui em várias, até aqueles desde aqueles que estão com fogo nas canelas, né? Que a gente fala, aquele que sai fogo em tudo, até aqueles que sai dinheiro do teu bolso para eles, né? Aqueles que pedem tudo, até a alma da gente eles pedem. Eu lembro que tinha uma igreja que eu ia, que eu não vou falar o nome, né? Que estamos no horário nobre, mas ela pedia 10% do dinheiro das crianças. Então, tipo, era uma coisa que não tinha cabimento. Eu mas conheço uma que pede o trízimo. Olha pra É você o do ver. Pai, do Filho e do Espírito Santo. Você tem que dar o dos três, a Santíssima Trindade. Meu Deus do céu. Mas Oh, eu Deus. passei pela Assembleia, passei pela Mundial, Universal, passei por várias outras. E minha mãe a procura, sabe? Porque a minha família, apesar dela ter um princípio religioso ali, minha mãe chegou num momento que ela tava queria achar alguma forma de completar as coisas que a gente tinha passado. Desde criancinha, minha mãe chegou num momento, lá para meus 10 anos, minha mãe já não tinha muito vínculo com meu pai mais. E a partir dos 11 anos eles vieram a se separar. Né? Eles eram casados, mas não eram casados na igreja. Então, mostrando, né, que isso não era muito importante, né? Apesar de que minha família era bem concreta nisso. Mas, a partir disso, nunca tive um embasamento da igreja. Então, quando eu tive meus 15, 16 anos, aquela fase da rebeldia, né? Eu gostava tinha aquelas roupas de rock, era de rock, a galera tinha até uma banda de rock. Mas era muito bom. Eu vejo assim que a minha conversão era uma conversão que ela veio pela razão, mas como vocês disseram, eu sempre fui uma pessoa que queria essa intelectualidade. Então meu pai me ensinou a ler e escrever com 4 anos de idade. Então com 4 anos de idade eu já sabia essas coisas, já sabia ler, já sabia escrever, gostava de livros, mas as coisas sentimentais, assim, era muito pouco, porque minha família... Sabe aquela família, não sei se vocês já viram isso, que o amor é naquilo que você dá para a pessoa. Então, o presente que eles davam, a forma de poder colocar algo material nisso, era o que levava o amor deles. Apesar deles quererem amar realmente, né, ensinar. Hoje é diferente, né? Vou falar mais para frente sobre isso, mas a mudança, principalmente da minha conversão da minha irmã, mudou muito a minha família nesse sentido. Mas, assim, nos 15 anos para frente, a vida, sabe? Eu achava que eu estava bem, que eu estava controlado, mas as coisas só vinham acontecer. Então, eu fui uma pessoa muito fadada no começo a achar que a minha família não tinha conhecimento, mas saía no final de semana, tomava uma bebidinha ali, ficava meio loucão aqui, né? Então, assim, era só mais isso, né? Era viver o começo dessa experiência, né? Eu era uma pessoa muito tímida, ainda sou uma pessoa muito tímida, então essas questões de ir atrás das mulheres e ter muitas namoradas, nunca tive muito disso. Eu era muito sofridão mesmo, então eu sofria por causa das mulheres. É difícil. Oh, Deus. É assim mesmo. Sempre foi assim. Então, mas a partir do ensino médio, né? Eu era uma pessoa que era... A minha irmã pode até falar um dia que ela vinha aqui, eu vou falar para ela vir aqui para conversar também com vocês, mas eu era a pessoa que era superestimada e minha irmã era como é que fala o contrário? É superestimada e ela não tinha... O pessoal não dava nada para ela, né? Ela falava que ela não ia para nenhum lugar, que ela não ia ter emprego, que o emprego dela era aquilo, viver isso e tal, e eu era aquela pessoa, ganhar muito dinheiro, muito inteligente. Aí chegou num momento que eu comecei a me frustrar algumas coisas, porque eu tinha que ser o exemplo, né? A partir desse momento, com meus 15, 16 anos, minha mãe já não estava mais com meu pai. Eu passei por uma experiência assim que eu posso até conversar sobre, que é com o meu pai, que meu pai ele largou da minha mãe e se assumiu homossexual. Então, para mim, uma criança ter isso foi muito difícil. Com meus 15, 16, com meus 14, 13 anos, eu sofri muito bullying por conta, não disso, mas porque eu trazia tudo para mim e eu não tinha para quem falar. E quando os pessoas falavam, porque eu tinha uma orelha muito grande, assim, sabe? Então, eu sempre fui... As pessoas, né, olhavam muito para mim, eu achava que elas estavam olhando para isso. Eu achava que não ia mudar, sabe?
Então eu passei muito aperto por conta disso. Já ali eu já tinha alguns desconfortos, ali já começou a ter uns vazios, alguma coisa assim. Mas o sentido maior foi no meu ensino médio. Minha irmã fez Metanoia lá em Muzambinho, né, um encontro de jovens que tem lá. E elas todo dia, vamos. Mas cá entre nós, né? Eu não queria ir para uma coisa de igreja, sendo que eu estava bem, né? Essa era a visão. O pior não é aquele que está afundado, o pior é aquele que está se afundando e não sabe que está se afundando, acha que está tudo legal. Acha que tá tudo ótimo. O buraco é bem mais fundo, porque você não vê o lá em cima, né? Você acha que você já está lá em cima. Então, para mim era desse jeito. Então, no ensino médio, eu vi a liberdade, né? Comecei a estudar no IF, então fiz informática lá. Minha paixão por informática, pelas coisas de tecnologia, sempre foi desde criança. Mas eu estou dando uma sequência rápida, porque tem muita coisa, né? E estou aprendendo muito de mim, né? O vocacional faz a gente olhar para a nossa vida e falar assim, o autoconhecimento vem. Onde isso estava? Mas eu vejo assim, o vazio que está em nós, ele precisa ser preenchido. E muitas vezes a gente preenche nas coisas que a gente sabe que é errado, mas preenche. Então, no meu ensino médio, conheci pessoas legais, pessoas que tinham princípios, mas deixavam para lá. Hoje eu vejo que eu estava indo para um lugar que eu queria preencher algo que eu não sabia o que era esse vazio, e as outras pessoas também. Só que eu conseguia perceber isso nas pessoas, mas eu conseguia perceber em mim. Então, vários amigos que hoje eu não tenho tanto contato, mas não tenho nada contra, e, tipo, converso, né? Procuro não ter uma amizade direta, porque muitos não foram para a igreja, depois não se converteram, mas aí nesse ponto eu tive o primeiro contato com a bebida utilizando drogas também. Então, eu experimentei a maconha nesse tempo. E, tipo, eu achava, nossa, só deu uma larica ali, comi o negócio e embora, né? Tipo, chegar lá em casa, minha mãe não vai falar nada, porque eu vou chegar, o cheiro, nada. Então, assim, foi indo devagarinho, que eu tinha um amigo que me apresentou isso no ensino médio, lá no prédio ontem lá, porque eu falo lá no prédio porque lá em Muzambinho só tem um prédio, então se você falar que o prédio, você sabe qual que é o prédio. Se você for lá, você vai saber qual é. Mas, a partir disso, eu comecei a ter essa vida, ir muito pra lá, e quando vinha, vamos fumar um, tal, ia, né? E nas festas também. Mas, a partir daí, eu comecei a ter uma vida de libertinagem, né? E eu sempre sofrendo com as mulheres, não tinha desse jeito. Só que aí depois Gabriel, eu comecei... anota aí pra levar pra formação, que o menino tá sofrido, menino. Eu acho que isso era uma forma de, né, de poder... Eu tô olhando uma cara dele. Peraí que eu tô com medo de falar. Mas eu acho que também isso envolve muito essa falta de afeto em que eu tinha. Então eu doava muito e quando eu não recebia da mesma forma eu ficava meio frustrado. Então, assim, e hoje a gente não tem como a gente dar tudo para receber da mesma forma. Exatamente. A gente não pode levar isso das pessoas, né? Cada um lida com algo de uma maneira diferente. E às vezes você tem que aprender a lidar isso também. Só que eu não tinha essa visão, sabe? Essa visão, para mim, era a visão que estava ali, naquelas coisas. Eu sou canceriano, então eu sou triste mesmo, não sei o quê, essas paradas assim, né? Tacando a culpa no signo. Sangue de Jesus. Jogando a culpa em signo. O signo nem existe. Mas, aí, com esse tempo, né, eu ia muito em raves. Então, você olha assim pra mim. Gente, vocês olham pra mim agora e você fala assim, você tá 10 vezes mais bonito. Hoje eu falo isso. Porque eu era cabeludo. Gabriel, não eu usava umas camisetas estranhas. Não joga água aí. Eu usava uns negócios meio loucos, umas pedras, não sei o quê. Eu gostava umas... Porque eu usava da minha educação, daquela vontade de trabalhar, de poder buscar as coisas, nas coisas que não tinha sentido, né? Igual o hinduísmo, essas coisas eram todas assim, sabe? Essas sedas. Gente, eu gostava de bater palma pro sol. Então, assim, eu era daquelas pessoas que não mostravam, mas só que eu aprendia, sabe? Tudo, eu sei muita coisa, assim. Graças a Deus, hoje eu sei para falar o que tem de errado, né? Então... Sim, e acredito que é por isso que Deus te fez vir pela razão também, né? Exatamente. Pelo seu conhecimento. Deus nos conhece mais do que nós mesmos. E Deus sabia da tua razão, né? Da tua inteligência, e da tua sede de conhecimento também, né? Exatamente.
E a partir disso, Deus, ele, igual você disse, Deus, ele te conhece, né? Então, ele usa dessas coisas para poder te trazer. Então, desde o meu nono ano, eu tinha amigos, né? O Gabriel conheceu, que é o Léo, lá do Veritas Cash, o Léo Miguel. Ele me chamava para o grupo de jovens desde quando eu era menorzinho mesmo, assim. E eu falava, não, vou, mas não vou, né? Mas o tempo de Deus é o tempo de Deus. Então, Exato. demorou para mim. Eu tive que passar, eu tive que ter essa experiência para me entender realmente. Então, era daquelas pessoas que em rave, nossa, eu curtia pra caramba, usava de tudo naquele negócio. Falava que não usava nada, sabe? Então, assim, chegou no momento em que eu não estava conseguindo usufruir mais disso, né? Eu já estava tendo um vazio que eu não conseguia entender. E nisso a minha irmã, rezando, rezando mesmo, fazendo, vamos no encontro, é legal, o grupo de jovens. E eu falei, não, que você tá brincando, né? Que coisa, nada a ver. Aí teve uma experiência, essa experiência foi muito forte para mim. Eu estava numa rave, e nesse dia, eu tinha dinheiro para as coisas, eu gastava dinheiro demais com essas coisas. E rave é aquele negócio, festa, as coisas de Deus, às vezes a gente tem essa correria, mas as coisas do mundo, eles não só a correria, mas eles querem teu tempo, teu dinheiro, eles querem a tua saúde, eles querem tudo. Então, você não tinha tempo, sabe? Saía de uma rave já tinha outra. Então, eu não ia em todas, porque eu deixava minha mãe muito preocupada, sabe? Então, assim, teve 2 acontecimentos que me fizeram voltar, né, e olhar para minha vida. Esse primeiro foi nessa rave, em que, não sei porquê, eu acho que hoje eu percebo que é Deus, eu não usei nada. E eu olhava para as pessoas só olhavam assim, nossa, eu tô muito louco, eu não sei o quê, que negócio, eu tô numa loucura. E eu falava assim, o que eu tô fazendo aqui? Tipo, só para me usar um trem louco aqui, uma droga, alguma coisa, e ficar pulando aqui uma música, que na realidade os caras fazem isso para poder, porque hoje eu percebo que, como o Padre Paulo diz, né, que o ritmo, ele influencia você no teu espiritual, né? Ele te distancia de Deus para que você entre num transe. E a partir disso, esse foi o primeiro ponto. Nunca mais fui, e oportunidades tiveram, mas o segundo ponto foi uma vez que eu fui numa república, do nada, e eu cheguei lá e estava dando trote na galera que era caloura. E eu tava lá no meio, eu tive que fazer, né? Tipo, tive que fazer. Mas eu misturei tudo que tinha. Eu não era daquelas pessoas que bebia pra cair. Só que eu misturei, e quando eu tava indo embora, que era o meu ponto de segurança, né? Ah, esse é o meu ponto de segurança, vou embora. Eu não lembrava de mais nada. Eu acordei na cama do meu tio no outro dia. Então, tipo, aquilo que eu tentava esconder das pessoas, mas eu não escondia de Deus, virou à tona. Aí eu lembro daquela passagem, né? Tudo que é escondido vai ser revelado. Então foi revelado, gente. Mas foi revelado para todo Com mundo. gosto. Minha avó, minha tia, meu tio, meu irmão, Misericórdia. minha irmã, foi todo mundo me ligando, chorando. E falou assim, eu tive que dar banho no C, não sei o quê. E Eu ele falei, sem saber o que tá gente, acontecendo. que eu passei por isso? Então nisso foi um baque, porque eu perdi a moral com todos da minha família, com todos. E para mim voltar isso, porque eu era aquele superestimado, eu era aquela pessoa que daria tudo. Agora nesses vexames. Mas nisso eu simplesmente falei assim, não quero, eu vou fazer essa experiência. Minha irmã me deu nos 45 segundos do tempo. No outro dia era o encontro. Fiz a inscrição, fui. Aí eu cheguei lá, que acabou com cabeludo, com roupa de rock, shortão, coturno, no meio, lá na primeira fila. Lá no Metanoia. E eu falei assim, já que eu tô aqui, eu vou dar... Eu sou intenso para as coisas, né? Eu falava que vive a vida intensamente, não sei o quê. Então vou ser intenso aqui também. Gente do céu. Se As lascou. coisas de Deus, eu falava pra você. É interessante isso, né? A gente pode... Essa é a minha história de conversão, mas esse momento ele foi muito importante para mim. Eu acho que é até legal falar isso. Eu tava lá e tinha uns momentos e tudo mais, e chegou num certo momento que eu olhei pra minha vida, olhei pra minha família e falei assim, tá tudo errado. Só que eu vi... O pior foi que eu vi as coisas que eu fazia e vi a mão de Deus, de Nossa Senhora. Sabe quando completa? Você fala assim, ó, você tá vendado, e nessa venda, quando você percebe, Deus, ele clareou. E você percebe que quem sempre esteve ao seu lado eram Jesus e Maria, sabe? Então, a partir disso, você vê a graça de Deus em tantas coisas que eu passei, que Nossa Senhora pegava... Eu falei assim ontem pro Gabriel, né? Gabriel, tinha momentos da minha vida que eu acho que Nossa Senhora pegava eu pro pescoço e jogava eu do outro lado, porque só faltava isso pra ela fazer, sabe? Ela tentava vem. Ela falou assim, agora não dá mais, eu vou pegar você pro pescoço mesmo, porque não dá.
Mas a partir disso eu tive uma experiência muito forte com Nossa Senhora. Nossa Senhora de Fátima, eu não conhecia a imagem, né? E foi muito profético. E a partir disso só fui desandando, né? Eu acho interessante que a gente fala, eu não sei você, Pana, mas é ter uma música, alguma música no encontro querigmático, né? Falando nisso, querigma, ó, um grupo de jovens. Grupo Reconstrói, sábado. Só vem. Querigma é muito importante. Isso foi um encontro querigmático que eu tive, né? Foi onde eu tive esse primeiro anúncio com Deus. Mas uma música sempre guarda a gente. Sim. Então muita gente, aquele momento, aquelas coisas, aquela coisa louca, aquilo que tem. Nossa, que coisa mais de louco. A música, pra mim, que me marcou, foi uma música simples do Padre Marcelo. Se quiser, eu toco ela. Vou tocar. Porque Por eu favor. sou músico. Que tem isso também, gente. Ele toca, canta. E eu lembro que depois que eu saí do encontro, que eu abracei tanto a minha família e chorei tanto, que minha mãe falou assim, não reconheço quem que esse caboclo é, não. Eu tive uma experiência parecida quando eu fui pro meu primeiro encontro com Deus, na igreja protestante, mas foi o primeiro encontro que eu tive de fato com Deus, porque cresci na igreja católica, mas era daquele jeito, né? Tipo, o IBGE é puro, só sou católica, eu não ia. Sim. E aí, no meu primeiro encontro que eu tive com Deus, tinha uma música lá que me marcou muito. E eu lembro que eu saí de lá, eu pedi muito. Eu pedi perdão pra minha mãe, pra um monte de gente. Eu falei, meu Deus, eu preciso fazer isso. É uma necessidade que a gente Sim. sente, né? Eu tive o batismo do Espírito nesse encontro, eu não conhecia o que era isso. Eu só sei que eu tive. E quando eu caí, realmente, que eu repousei, só vinha essa música na minha cabeça. E essa música me marcou tanto. E é uma música que eu ouvia quando era criança, sabe? Minha mãe colocava lá para limpar a casa e ela colocava essas músicas que eu ficava ouvindo. Então, me recordou daquilo quando a gente é a criança realmente que está nos braços do pai. E é uma música simples e ela todo mundo conhece. Tomara que tá pra ouvir aí, né? Mas eu sempre toquei, sempre busquei, mas as coisas da igreja eu ria. Eu achava, não, o que é isso? Coisa de igreja. Piedade, né? Eu brincava com piedade, gente. Hoje peço piedade pro Senhor, porque pra brincar com essas coisas. Mas essa música, minha mãe achou até estranho, porque quando eu cheguei, a primeira coisa que eu fiz foi pegar um violão e tirar essa música, que eu nunca tinha tocado. E ela é simples, ela é essa aqui, ó. Deixa eu assim como a coça suspira pelas águas, por ti suspira minha alma, Espírito de Deus. E eu lembro que quando eu ouvia essa música, eu lembrava da corça, né? Porque como eu sempre vi essa questão de razão, a corça é aquela que vai contra as águas. Ela busca a água na onde é a nascente. Então, ela vai fora da correnteza, ela vai contra a correnteza. Então, essa música ela dá muito ênfase para mim, porque ela me lembra a minha vida ainda. Para mim é muito forte quando eu digo: ó, enche-me, Espírito, ó, enche-me, Espírito, ó, enche-me, Espírito de Deus. Porque é uma autoridade tão grande pedir para o Espírito Santo encher. Então, quando ele me encheu essa primeira vez, foi como instantâneo, sabe? Eu acho até engraçado um fato que no Metanoia, eu comecei a falar mal do encontro. É engraçado isso. O Gabriel tem. Gente, o Gabriel tá só nos bastidores hoje. Vai e volta. Eis-me aqui. Eu lá no Metanoia, só no auge lá, vendo as coisas assim, eu naquela visão racional, né? Um contra isso, eu achei isso, mas eles tinham que fazer isso, aquilo. Aí eu conversei com um moço grande, meio branco, assim, né? Diferente, dando a vida, falando mal do encontro. Nossa, esse encontro é mais ou menos. Quando eu fui perguntar pra ele, qual que é o teu nome? Então, eu sou o Bruno, eu sou o coordenador do grupo. Que ótimo. Que beleza. Então, tipo, eu Saudável. comecei a falar mal do encontro pro coordenador. Ele até fala isso pra mim hoje, que ele era... Eu
sou uma das únicas pessoas que falou que nunca ia estar firme na igreja pelas coisas que eu falava. Ele achava e não dava fé, né? Mas as coisas de Deus não é as coisas. Gente que é ser humano, eles falam, né? Que o impossível acontece. Impossível, né? Eu sou um milagre, né? Já Mas- dizia a Bíblia que o Deus, ele chama os loucos para confundir os sábios. Sou um milagre, estou Exatamente. Do nada o outro cantando. Você vai tossir, menino. Para de... Daqui a pouco E é tosse igual o realmente. Muttley. Olha lá. Ó. Mas aí minha vida começou no grupo de jovens, então eu era aquela pessoa assim que olhava o grupo de jovens assim, a música, eu tenho que estar na música, eu tenho que estar na música. Então eu chegava lá, ajudava a galera a tirar a bateria. Então eu tinha aquele medo, mas eu queria estar. E eu lembro, gente, que a fé, a busca do querigma, ela começa num fervor, mas Deus ele te deixa caminhar. Então, uma hora ou outra ele te deixa caminhar. E esse momento para mim é onde eu mais busquei os livros, né? Vocês podem ver lá, né? Não tem como mostrar aqui, né? Mas a base para mim ter firmado foi os livros, foi a igreja, a doutrina, porque uma vez eu ouvi isso que um padre uma vez falando sobre aquela passagem do Samaritano, que a doutrina ela é como o vinagre que vem para cicatrizar as feridas, e o sacramento, a fé, a busca da verdade pela oração é o azeite que vem para embalsamar. Então, para mim, a doutrina estava ardendo, porque eu encontrava respostas para tudo, mas ainda não era bastante. E eu tava louco, eu gritava em casa, eu falava assim, gente do céu, eu vou largar a mão disso, e não sei o que, eu não encontro nada, e eu lia livro. Aí um dia eu fui numa festa e o Marcelo, né, lá de Mozambique, chegou pra mim e falou assim, ele foi um fator muito importante pra minha vida, né, se você estiver vendo isso, Marcelo, mas ele dizia assim, irmão, tem coisa que só tua fé vai dar a resposta. A doutrina, ela vai até um momento, mas a tua fé é onde você experiencia essa doutrina. Parece que minha vontade de jogar tudo pro ar tinha se transformado em rosas, da vontade de jogar rosa, não, vamos rezar, vamos. E a partir daí eu fui entendendo, sabe? Para finalizar, né, pra gente não ficar 2 anos falando disso, mas eu tinha essa promessa, gente. Mudar a vida, né? Mudar a vida. Vou parar de ser aquele roqueiro louco que tinha uns cabelos. Eu demorei para tirar o cabelo, tá? Mas vou parar de ser essa alegria, porque muitas coisas foram embasadas no pecado. E Deus ele dizia isso, e eu dizia isso para a vida de vocês e para a vida de quem está assistindo. Ele dizia assim para mim, né, no momento de oração: o que é meu e o que eu fiz em você, eu não vou tirar. Mas eu vou tirar aquilo que não é meu e vou preencher 1 milhão de vezes com aquilo que um dia eu escrevi para tua vida. Então, quando eu penso em desistir, alguma coisa do tipo, eu penso nessa passagem. Deus ele não tirou aquilo que sou eu, né? Aquilo que é a minha essência. Mas ele tirou aquilo que não é meu e está colocando aquilo que realmente, né, é aquilo que ele escreveu para minha vida. Então eu tô aí firme, né? No Ministério de Música e Na comunidade. tive vários altos e baixos, né? Hoje eu estou aqui na comunidade, mas nós vamos falar, minha vida é extensa e eu estou entendendo que ela é extensa. Eu não achava, não. Mas... E essa busca da doutrina, o que você encontrou assim, de mais belo que você pode dizer? Se é que dá pra classificar, né? Se Mas é que dá. uma das coisas que você viu na doutrina, que você disse, que encheu os seus olhos e disse, eu amo a minha igreja, essa é a minha igreja. Sabe, uma das coisas que me envolveu muito foi encontrar as respostas que eu tinha, né? Porque eu me perguntava muito, mas entender que todas as respostas estão na igreja. Que todas as minhas respostas, eu corria, mas aquilo não saía, sabe? Eu não tinha para onde correr. Mas, principalmente, que a vida dos santos, né? A vida de São Padre Pio, de Santo Agostinho, de São Francisco, era uma vida que era da incerteza, muitas vezes. E a igreja conduzia, sabe? Se um dia... A gente fala muito assim, né? Se um dia eu morrer no erro, eu morri no erro com a igreja. Eu não morri no erro sozinho. Mas a igreja, eu apaixonei principalmente pela busca da verdade, a verdade ser tão nítida na cara da gente, sabe? Eu ainda sou, né? Procuro ser mais, a gente vai esfriando, mas
a Virgem Maria era aquilo que eu nunca achei que eu ia acreditar e que ia amar tanto. Hoje eu sou consagrado a Nossa Senhora, mas o terço, sabe? As coisas simples, quando Deus fala contigo. Minha vida mudava, assim. Eu tinha... Se vocês olhassem para mim hoje, vocês iam ver uma pessoa estressada, uma pessoa que não era de bem com a vida, acordava já xingando todo mundo, de cada 20 palavras, 45 era palavrão. E hoje eu não, sabe, eu percebo que isso não faz mais, não sou eu mais, sabe? Entender que tarde eu te amei, eu procurei em tudo, mas você estava aqui, né? Então, o que eu me apaixonei pela igreja, que as minhas respostas foram a resposta dos santos, sabe? As minhas perguntas eram as perguntas dos santos. E quando eu li uma vida de um santo e vi as perguntas e as paixões que eles tinham, eu olhei assim para mim e falei assim, gente, eu não sou o único. Olha só, que doideira. E eu posso, e tem tudo. Eu até falo brincando assim, o Léo que veio aqui, né, o Léo Schultz, ele foi uma das pessoas também que nunca tinha acreditado que eu ia estar na igreja. Ele até comprou uns livros para um amigo nosso e eu que me converti, né? Ele acertou na trave, né? Mas ele é uma pessoa muito interessante para minha vida porque ele é simples e vocês podem ter visto aqui, né? Ele foi bem simples, ele é uma pessoa bem simples, mas que ele diz tudo, né? Então, assim, ele me mostrou muita coisa no começo. E eu era aquelas pessoas que gostavam de rock, né? Gostava de rock, não sei o que, até hoje eu gosto. E eu vi que tinha isso na igreja, né? Eu vi que tinha rock na igreja também, que tinha tudo na igreja. Uhum. Mas o que mais me apaixonei era isso. Que as minhas súplicas, que a minha vontade, o meu jeito de viver, os santos buscaram. Então não era impossível para mim, sabe? E ver que dentro de um sacrário tinha Jesus Eucarístico. Eu achava as coisas muito loucas, gente. Tipo, Jesus ali no sacrário, Nossa Senhora, o que é isso? Comunhão muito dos louco santos. você entender isso, né? Era uma coisa que eu sempre vi um lado da moeda. E depois que eu percebi o outro, eu entendi que as coisas não são assim. Então, eu comecei a ter percepção mais firme da igreja muito cedo, sabe? Então, eu lá com meus, sei lá, uns 3 meses de caminhada, já sabia a vida de vários santos, já tinha um domínio muito grande de algumas coisas. Então, hoje, é por isso que eu tenho muita devoção a Santo Agostinho e a São Tomás, sabe? A Santa Edith Stein, né, também, que foi pela razão, como o Gabriel Santos disse. tranquilos, graças a Deus. Não, tudo Muito gente, tranquilo. tudo aqui, ó. Só doutor da igreja. O São Tomás de Aquino então um curso pra você entender ele, porque senão você não entende. É só gente tranquila. Vocês dois são consagrados a Nossa Sim. Senhora também, né? E muita gente tem dúvidas sobre isso. Muitas pessoas perguntam, muitas pessoas querem entender. Nós estamos diante de um CDF hoje. Exatamente. De alguém inteligentíssimo. Temos que aproveitar. Eu acho essa que ele sabe o tratado de oportunidade. cor, se você perguntar. Ele Acho que vocês sabe. deveriam debater sobre isso neste Não, momento. debater não, porque a gente não. Calma aí. Debater, fala pra ele, ó. Debater nessa não. Mas Nós- explicar como surgiu, né, o seu Sim. interesse pela consagração. Opa. E explicar também um pouco sobre a consagração, como se vive, o que é. Não é qualquer coisa. Partilhar, né? né, essa experiência de vocês sendo consagrados Não a é, Nossa só Senhora. não é só por uma correntinha no braço, viu, gente? E sair andando por aí, tem todo um rolê pra você chegar lá. E a gente vai falar aqui, porque a gente vai convencer o Gabriel Sim. a ser um irmão, né? Na verdade, ele só não usa. A gente sabe, ele é. Ele é. Mas ele é, a Nossa Senhora de Fátima cuida dele, ele sabe disso. Olha lá, ó, ele tá... Ele Gente, tá mostrando, ele tá esse mostrando- aqui. É que ele não tem um ainda, tem, ele tá não mostrando tem. esse aqui, ó. E o dele é marrom e o dele desse aqui, o sinal é dourado, porque ele é o fundador, então ele pode. E ele é consagrado. consagrado. Nossa Senhora tá com ele. Mas, gente, ó, a consagração é engraçado, porque a consagração, pela história dela, ela ficou muito tempo longe da visão da igreja, né? Escondida, Escondida. Mas a minha vontade de ser de Nossa Senhora no começo era muito louco, porque sabe quando você percebe tanto que aquilo era necessário para tua vida, mas você ficou tanto tempo longe que você quer dar tudo para aquilo? Era isso que eu queria. Mas só que eu não tinha Eucaristia, eu não tinha Crisma, eu não tinha nada disso. Então, assim, eu não tinha sacramento, eu só era batizado. E como é que eu queria conhecer aquela que me levaria a Jesus, sendo que eu não estou preparado para receber a Jesus, né? Então, assim, eu comecei a pesquisar sobre... O primeiro livro que eu li foi Milagres de Fátima, que é um livro que fala sobre um dos sobrinhos da irmã Lúcia, que conta a história como se fosse uma narrativa de uma entrevista. E é muito
incrível. Gente, as mensagens de Nossa Senhora diz por si, né? Hoje eu estava vendo um vídeo que fala do sulco, né, de São José Maria de Escrivá, que foi o dia dele essa semana. E ele fala sobre ser santo no cotidiano. E ali ele diz assim: se fosse para eu te dar um conselho, que eu nunca me cansaria de te dar, ames Nossa Senhora como se fosse a última coisa da tua vida. Ah, mas tô amando Nossa Senhora, não tô amando a Jesus. Mentira, assim, eu tinha essa visão. Por que eu vou amar Nossa Senhora se tem Jesus? Por que eu tenho que ir atrás de Nossa Senhora? Só que todos os lados que você vai falar de Nossa Senhora chega Jesus. Não tem Exatamente. jeito, não Se tem ela jeito. está lá é porque ele está também. Eu tinha essa visão por conta da igreja protestante, né? Uma visão meio protestante até em nosso meio, quando você vê a pessoa deixar Nossa Senhora, já fala assim, eu sei que ela é importante, mas eu não acredito, nem tenho devoção. Mas é justamente é uma visão um pouco protestante, porque se Nossa Senhora está lá, o filho dela está também. Exato. Então, assim, aquela que se preparou o menino. Eu vejo muito aquela passagem, né, em Mateus, que fala que depois que eles perdem, né, Jesus, Jesus fala que, acaso não sabes que eu tenho que fazer as coisas do meu Pai? E ali fala que Jesus ele cresceu em sabedoria, em estatura, em inteligência. Mas como é que ele cresceu assim? Nossa Senhora induziu ele. Sim. Nossa Senhora conduziu ele, nesse momento, a estar firme diante das criaturas, a entender para que a vontade de Deus seja feita. Então, assim, eu vejo a presença de Nossa Senhora para minha vida, que ela vai me conduzir a Jesus. Não tem outro jeito. Né? Eu não tenho outro jeito. E eu me embasei muito em Nossa Senhora, principalmente na oração. Eu rezava o terço, mas eu rezava o terço todos os dias, mas rezava o rosário, rezava 6, 7 terços por dia. Hoje tá menos, né? Infelizmente, a gente não pode falar que isso é legal, né? Mas naquela época era um anseio tão grande que eu lia muito sobre Nossa Senhora. Eu lia de tudo para tentar achar uma brecha. Eu tentava achar. É aquele negócio, onde você procura, você acha, né? Então, hoje eu tava conversando com o Gabriel e tem aquela frase de Santo Agostinho, né? Que bateu de frente, que é: se você não é submetido pela verdade, você vai ser esmagado pelo erro. Então, Padre Paulo me mostrou muito sobre essa razão, sobre tudo isso, mas o meu anseio por conhecer aquela que me chamou quando eu me converti era muito grande. Então, a cada Ave Maria era uma experiência diferente. Eu queria ser igual, sabe? Eu via minha irmã com uma experiência tão grande com Nossa Senhora que eu falava assim: gente do céu, eu quero isso. Então, assim, eu queria me consagrar. E eu conhecia essa consagração. Graças a Deus, o grupo de jovens lá, eles são muito concretos nisso, né? Eles entendem muito, basados nos padres hoje muito bom da igreja e tudo mais. E a consagração não entendia, né? Que foi feita por um santo. E eu vendo a história do santo. E eu até dou uma dica para vocês, quando vocês fossem consagrar ou renovar. Eu fiz uma renovação também pelo fundador de uma comunidade. Vai pra você ver. Ele chama Hélio. Ele tem uma comunidade que a missão dela é propagar o tratado. Ele chama Hélio de Maria. Ele tem um canal no YouTube. Eu já ouvi falar. E a consagração dele é incrível. Ele ensina muita coisa. E ele vive a consagração na missão e no carisma dele. E quando eu comecei a entender isso, eu comecei a falar: gente, eu preciso me consagrar. Porque o livro ele é assim. É você se doar toda a tua vida nas mãos da Nossa Senhora, porque ela é o molde perfeito que chega a Jesus. Como eu acabei de dizer, a condução a Jesus por Nossa Senhora é um caminho em que ela conheceu todo esse caminho. Ela foi escolhida por Deus. Então, o caminho em que ela leva é o caminho mais... A gente fala até no tratado, que é o caminho... É o atalho que a gente tem. Um atalho que a gente tem para a salvação. Mas não é que Nossa Senhora conduz, né? Nossa Senhora, ela reflete aquilo que Jesus tem para nós, aquilo que Deus transmite para a nossa vida. E ela sabe de tudo. Ela conduziu a Jesus. Quem é capaz de conduzir um Deus, né? Na sua pequenez, de conduzir ele em estatura e inteligência. Então, a beleza de Nossa Senhora em ser escondida no Evangelho para ser vista hoje, ela é muito grande. Você vê isso nas aparições. Então, a partir desse conhecimento, eu queria de todo o meu coração a ler esse livro, entender o que é a consagração, o que é essa entrega. Porque, gente, é difícil. A consagração, ela é se entregar realmente, né? Hoje eu me entrego, amanhã eu não entrego mais. E essa é uma vivência dura de todo consagrado, né? Eu falo assim que depois que você é consagrado, você fala que você é mais indigno ainda desse amor, né? Então, Nossa Senhora, ela escolhe te cuidar, te colocar nos braços dela, para que ela te leve a Jesus. Então, é isso que é a consagração. É uma
uma entrega de corpo e alma àquela que sabe o caminho, né? Muitas vezes a gente tem dificuldade de entender para onde a gente vai. Com Nossa Senhora a gente não tem que entender para onde a gente vai, porque ela só tem um caminho, né? Só vai. Então só vai, Só vai. só confia. Então a experiência minha com a consagração era muito interessante. Que eu peguei o tratado e eu queria ler. E eu não tinha nem feito crisma, não tinha feito eucaristia, não tinha feito nada. Abri o tratado. Primeira coisa que eu vi, Nossa Senhora e a comunhão. Eu falei, pera, Eu volta não para tenho trás um ainda. pouquinho. Ops. Pera aí, não tem nem comunhão. Então, a partir desse momento que eu tive, eu fiz minha crisma, minha primeira comunhão com 19 anos de idade. Então, assim, eu conhecia da igreja e é duro. Eu falo para vocês, eu não sei se você e o Gabriel fizeram a primeira Eucaristia pequenininho, com 7 anos. Quantos anos você fez? O Eu acho que eu fez tinha com 10. É 9. Aqui é 9 ou 10. Eu Você acho que eu tinha- começa com 9. Eu fiz 2 anos, que lá na paróquia onde eu fiz eram 2 anos, então eu acabei com 10. Eu comecei com 9 e acabei com 10, foi por aí. Assim. Mas o meu foi pequenininho também. A pior coisa é você ficar um ano entendendo o que é Jesus Eucarístico do que 18 anos sem entender. Foi um ano duro para mim. Só que depois que eu recebi a Eucaristia, aí que eu vivi a consagração. Eu falo pra você, gente, a consagração é tão de Deus que ela muda em você e só você percebe muitas vezes. Tem coisas que são exteriores, né? Mas a minha consagração, ela foi tão grande que um dia eu tava bem, um dia eu tava mal, outro dia eu tava chorando, outro dia... Era uma coisa que vivia dentro de mim que eu não sabia o que era, mas era Nossa Senhora mexendo ali dentro. Porque onde a noiva está, o noivo também está. Então o Espírito Santo também estava sempre ali. E eu lembro uma vez que eu estava conversando com a esposa do Pablo, né? O Pablo Raoni é uma pessoa também que envolveu muito minha vida, né? Aguardem. Sim, em breve. Ele é incrível. E ela disse para mim, existem coisas na tua vida que você só tem que falar que vai fazer. Não adianta você ficar sofrendo, porque você sempre vai encontrar um jeito de voltar para trás. A partir do momento que ela disse isso para mim, eu falei assim, é só você ir, vai. Nossa Senhora está te pedindo para ir, ela já te escolheu. A minha consagração fluiu. E eu lembro que no dia de Nossa Senhora de Fátima não tinha missa. E eu chorei tanto naquele dia. Só que a minha vivência com a consagração depois, no momento, ela é diferente, sabe? Apesar de você, muitas vezes, viver naquilo que é monótono, você entende que Nossa Senhora está contigo independente, sabe? Mesmo sendo ingrato. A gente fala assim, que quando você reza com Nossa Senhora, você está ganhando graça. Mas quando você deixa de rezar, Nossa Senhora não está deixando de rezar também. Ela está lá rezando por você. Ela está na Santa Missa por você. Ela está em todos os lugares por você. Então a gente é aquele criancinha rebelde, né? Que fica correndo de Nossa Senhora e Nossa Senhora querendo... Vem cá, vem cá. Mas a minha consagração, hoje em dia, eu preciso viver melhor. Eu sou consagrado e renovei 3 vezes já. Mas a experiência com Nossa Senhora ela é diferente em cada uma das vezes que você lê o tratado. Não sei, né? A Pamela pode dizer muito bem disso. Que é uma luta. É uma luta. É uma luta. O ano passado eu não consegui ler ele. De novo, né? Eu fui renovar, eu não consegui ler, mas eu fiz todos os exercícios durante os dias todos. Eu não consegui só ler o livro de novo. Mas você ler o tratado para se consagrar já é uma luta, porque é sono, é dor de cabeça, você não entende nada, aí você fica voltando. É muita coisa que acontece. E na semana da consagração, então, parece que piora, né? Exatamente. Parece que piora. E eu com a minha consagração, eu demorei para ler o tratado, porque quando eu voltei para a Igreja Católica, eu ouvia muito pessoal assim... porque para fazer a consagração você tem que ganhar o tratado de alguém. Você não pode ir lá comprar o seu tratado. Eu escutava muito isso. Eu, né? Não vou lá comprar o negócio. E eu tenho muita devoção à Nossa Senhora de Guadalupe. Porque foi por meio dela que eu entendi... Gabriel, que maldade. Tá querendo falar Foi por meio dela que eu voltei para a Igreja Católica. Foi lendo a história da aparição de Guadalupe que eu falei, opa, peraí, que isso aqui... Porque eu fui buscar a razão. Eu fiz igual, né? eu fui buscar a resposta. O manto dela tem, né? Se você Ele ligar os existe pontos, até hoje. esse manto, ele liga os pontos, ele vira uma melodia, né? Sim, Eu tem já a estudei música, sobre tá isso. no YouTube, ela é maravilhosa, ouçam. Incrível. É uma música Mas incrível. esse negócio do tratado, antes do Gabriel falar, que ele tá ali querendo falar alguma coisa, ó. Imagina. A história do tratado, ela é assim mesmo, né? A gente pensa que tem que ser algo sobrenatural, mas a senhora escolhe você. Ela te escolhe. Ela não é uma coisa Não que eu me adianta. escolho para isso. Ela te escolhe. E simplesmente é assim. A tua consagração começa a viver a partir do momento que ela te escolhe. E o mais engraçado é que Jesus, ele escolheu por nós, né?
Quando ele diz que ali, filho, eis aí a tua mãe, ele não só falou assim, ó, ela é tua mãe. Na hora que você quiser sair embora, você vai. Não, ele deu uma mãe para nós. Nós temos uma mãe. Ah, mas eu sou consagrada eu gosto muito, eu tenho devoção a Santa Mônica, a Santa Catarina de Sena. Ela pode ser a maior santa, né, de todos, a doutora da igreja, mas ela não é sua mãe, como Nossa Senhora é. Então, as graças que Nossa Senhora tem é muito grande para nossa vida, Sim. porque ela recebe de Jesus. É tanto uma história, né, que o Felipe, né, que vocacionado aqui também diz muito, que eu gosto do tratado, que é aquela do rei. Quando você vai oferecer uma oferta para o rei, é muito mais fácil você oferecer uma oferta para a rainha, porque a rainha vai saber entregar para o rei de uma maneira diferente. E para Nossa Senhora não é diferente. As nossas orações são tão impuras, às vezes não tem a nossa vontade, né? Muitas vezes a gente não quer buscar, mas ela sabe purificar e ver o que é de bom nas orações e entregar para Jesus. Então acaba sendo aquela pequena criança, que entrega tudo para a mãe, para que ela fique lá com ele e ensine para ele. Então, assim, para aqueles que queiram se consagrar, entendo que é uma sugestão que não tem um lado ruim. Tem a luta, mas não tem um lado ruim depois disso. É uma certeza que Nossa Senhora tem. E até o Moisés Rocha diz isso, né? Dizia na homilia, que no final só vão perseverar aqueles que são filhos de Maria. Sim. Né? Você falou do Moisés, eu lembrei de uma das pregações dele que a gente assistiu lá em Alfenas, e ele falava muito de perguntar para Nossa Senhora. E a vida de alguém que se consagra para ela é exatamente isso, ela estar com você em todos os momentos. Às vezes a gente esquece, tem hora que a gente está meio aleatório na vida, mas ela está lá, então tudo que a gente vai fazer, a gente pergunta para ela. Eu tenho a minha imagenzinha de Guadalupe lá em casa, e às vezes eu tô lá rezando, e aí eu preciso resolver alguma coisa, eu olho para ela e falo assim, então, o que a senhora acha? O que a senhora acha que eu devo fazer? A senhora acha que eu devo fazer isso ou não? E rezo com ela, porque eu sei que ela vai me ajudar e vai me auxiliar naquilo. É importantíssimo, assim. A minha história com um tratado é interessante ter falado, que eu lembrei disso. Eu não tinha um tratado, eu li o tratado da minha irmã. E eu não tinha aquele negócio de comprar o tratado, né? E nem pensava nisso. Aí uma vez, eu tenho um tratado que ele é um antigão, até o Padre Paulo usa ele nos cursos. É um da editora Voz, bem antigo. A galera mais antiga vai saber qual que é. Eu achei um desse jogado no bazar do meu tio, que tem lá em Muzambinho, numa bazar beneficente. Eu falei, isso é meu, pra mim isso aí. Eu peguei ele e hoje ele é meu, hoje eu uso ele pra tudo. Eu vejo que foi um presente de Nossa Senhora pra mim. Porque onde eu mais precisava realmente, a resposta foi esse livro. Então, a minha história, ela teve um momento que ela foi muito do espírito e depois foi muito mariana. Eu acho que o noivo quis me conduzir e depois a noiva quis me guardar. Então, é isso que é a vida da gente, né? Que a gente viva com os esposos, né? Para poder estar junto com Jesus realmente. O esposo, eu falo final, né? Porque a vida é um casamento, gente. A santidade é um casamento. A gente for falar o que é a santidade é um casamento. É um grande casamento entre nós e Jesus, né? Uma união perfeita, em que o banquete vai acontecer. Mas eu vejo um Gabriel antes e um Gabriel depois da consagração. E a consagração é uma formação para a nossa vida. Precisamos passar por isso. Respondido? Vai tá doido. Titipá. Vai tá doido. Mas enquanto o Gabriel dizia... Perdão. Hoje Tá difícil, o Muttley. Quando o Gabriel dizia da primeira Eucaristia dele, eu me recordava, né? Porque acho que eu era tão pequeno e eu me lembro tão pouco do que eu aprendi lá. Sim. Que a gente vê a importância dos sacramentos da crisma depois, né? Que vem nos lembrar daquilo que nós aprendemos. Porque eu acho que eu era tão inocente, tão pequeno, tão criança, que eu nem me lembro direito o que se falava lá. Para mim continuava, eu sabia que era Jesus, mas aqui era Jesus. E ok, né? Tudo bem. Ok, agora eu comungo Jesus, ó. Para mim era isso, né? Não tive essa explosão igual o Gabriel de esperar dizer, eu vou comungar Sim. no corpo de Cristo, né? E muitas vezes nós perdemos essa consciência deste sacramento, né? Que é a Eucaristia.
Justamente por isso, nós aprendemos tão cedo. E quando nós vamos fazer a crisma, nós somos tão aborrecentes, né? Tão adolescentes, assim, que nós esquecemos disso, né? Eu vejo muito isso também, porque eu fiz, se você me perguntar que da minha primeira comunhão, eu não lembro. Eu lembro que tinha que fazer pra você comungar, era isso que eu lembro. E quando eu fiz a crisma também, eu não lembro de nada. E aí a gente vê como é importante a gente buscar a doutrina também da fé que a gente professa hoje em dia, né? Pra você entender o que você faz, porque não é só ir ali comungar. No É caso Jesus. do Gabriel, não foi algo que veio de família, Exatamente. de criação, mas foi algo assim, de alguém que se converteu Exato. e optou por isso. Ah, sim, é parecido com a história do Xande, né? O Xande Sim. nunca contou essa história aqui, mas Não deu ele tempo, né? ainda não deu tempo dele vir contar. Mas ele era de uma família protestante, se converteu e ele fez a primeira comunhão e a crisma, porque a gente iria casar na igreja católica, porque éramos dois batizados. Então, ele, quando fez também, ele conta. Qualquer hora ele vem aqui contar a experiência dele da primeira comunhão, que é uma coisa muito linda, porque ele tinha essa consciência, assim como o Gabriel, de que aquilo era Jesus. A gente não tinha isso, porque era muito criança ainda. Mas você ter aquela consciência de que você está recebendo o corpo de Cristo é fora de série, assim. Para nós que tivemos essa experiência quando criança, nós devemos sempre buscar resgatar em nós esta consciência Sim. de é o corpo de Cristo. Não só da Eucaristia, mas digo, de Nossa Senhora, dos santos, dos anjos, né? Quando a gente era criança, a gente rezava pro anjo da guarda todo dia. Nem sabia o porquê, mas a gente rezava. E hoje nós não rezamos mais. Às vezes nem né? lembra que ele tá. Aquela música, se não me engano, é Padre Zezinho, de 1700 e alguma coisa. Eu era pequeno, nem me lembro. Sim. Só lembro que à noite, ao pé da cama, juntava as mãozinhas e rezava apressado. Mas rezava como alguém que ama. As Ave Marias que eu rezava. Né? E de fato é isso. Nós aprendemos tanta coisa quando criança que para nós não tinha tanto significado assim, mas nós fazíamos. E que hoje nós não damos bola mais. Parece que perdeu o sentido. Quantas vezes você que está ouvindo ainda e não está me vendo hoje, está só me ouvindo. Mas quantas vezes você ajoelhou no pé da tua cama, colocou as mãos assim, faz aí com as mãos para o povo ver que eles não estão me vendo. Assim. Quantas vezes você fez assim com as mãos no pé da tua cama e rezou uma Ave Maria como você rezava quando eu era criança, né? Diferentemente do Gabriel, que quando aprendeu isso, teve que ser para valer. Sim. Né? Então, o Gabriel falando, eu recordava muito disso, trazia muito isso, né? Eu preciso a todo instante me lembrar da minha fé que eu assumi desde criança. Exatamente. É interessante dizer isso porque não ter, né? É igual você fala, quando a gente tem algo que a gente sempre tem, né? A gente fica presunçoso ao ponto de não dar valor. Mas quando a gente perde isso aí, a gente tem que dar o devido valor. Eu nunca tive essas experiências, então eu busquei de corpo e alma. Eu lembro que eu ficava tanto para aprender a rezar o terço sozinho, gente do céu. Tanto que eu rezava era... Eu lembro que nós rezava o terço da misericórdia, eu e minha irmã, eu falava assim, acertei, agora foi. Então eu tinha muito anseio por isso, sabe? Então, assim, entender... Isso eu falo não só para quando é ser criança, mas quando você passa uns anos aí na caminhada, você perde. E Deus, ele te mostra sempre. Isso vem para mim desde quando eu comecei a caminhar. Ele te quer fazer criança do Senhor. Ele quer te fazer uma criança. Aquela criança que entrega tudo pro Pai. Então, é muito interessante a gente olhar quando a gente é criancinha para ver como a gente lidava com as coisas. E eu olhando assim, mesmo no rezando e tudo mais, eu percebi essa ingenuidade em querer buscar Deus na minha raiz. Só que por conta de não saber fazer isso. Eu vejo isso muito para minha educação, para minha vocação. Se um dia eu for ser pai, eu quero desde criança mostrar como fazer isso, como dar valor a isso desde criança, sabe? Eu acho que é um anseio de todos nós que buscamos ser católicos, né? Que buscamos um católico mais rígido, né? Que uma consagração, pessoal, é uma vivência de radicalidade. Você buscar ser católico não é buscar católico só dia de domingo na missa. É ser católico todos os dias, ser radical no sentido não de radicalidade, nossa, eu não posso nada, mas ser radical ao ponto de você dizer para você mesmo, hoje eu preciso ser santo. Hoje eu preciso ser uma pessoa que busque estar
com aquele que me chamou. Não só a santidade, ela é isso. A santidade é uma eterna união com aquele que nos chamou. E aquele, quando ele te chamou, não foi legal? Não foi bom? Não foi uma experiência que te completou? E por que isso você deixa isso esfriar todas as vezes, né? Então, para mim foi algo muito importante. Dizer isso, né? Dizer assim, eu sou de Deus e eu preciso ser de Deus. As minhas dificuldades não são dificuldades que vão sair fácil. Mas eu preciso me lembrar daquela criança que muitas vezes eu não sabia, mas eu estava. Então, a gente sempre quer ter isso para os nossos filhos, né? Porque a gente vê os filhos hoje em dia, a gente vê os jovens, né? O Gabriel falou sobre crisma, e eu já dei crisma 4 anos seguidos, né? Eu parei esse ano por conta de umas questões pessoais, mas os jovens a cada ano estão menos compromissados com a fé. Estão mais Menos distantes, né? interessados, Sim. né? Interessados. Não tem interesse no que você quer ensinar Exatamente. de Deus, ensinar da igreja. E Mas você vê que isso é exatamente. reflexo de casa, né? É reflexo dos pais. Que os pais já não querem mais isso, tipo, já é Exato. tão aleatório, tipo, ah, tá, é E só a gente isso quer aqui. desde a raiz querer fazer algo para o nosso filho ter essa vontade, né? De querer buscar e muitas vezes buscar sozinho, né? Sim. Porque mostrou a realidade da verdade, não algo que é imposto, né? Porque muitos jovens falam assim, meu pai é da igreja e quis que eu fosse, quer que eu venha aqui. Eu não quero isso para meus filhos. Não é questão de não ser de Deus. Eu quero que eles sejam santos, se eu tiver os filhos, né? Gente? Ó, calma aí um pouquinho. Mas, mas só que Vamos rezar por mão casar, gente. Mas só que, diante disso, a gente vê que não é querer impor algo neles, mas mostrar que Jesus os chama e eles têm que dar esse sim. Mostrar a verdade. Porque não existe realmente, essa verdade precisa ser encontrada neles. Eu acho que é até ousado a gente buscar a fé, porque a gente tenta usar disso para poder não engambelar as pessoas, mas querer mostrar realmente a verdade sem falar dela, né? Na Crisma eu sou muito disso. Eu ia pros jovens e eles falavam, eu vim aqui porque crismar. Hoje é muito menos, né? Porque muita gente falava crismar pra casar, né? Só que você não precisa crismar pra casar. Casamento é um sacramento. Crisma é outro sacramento. Mas antigamente tinha isso. Eu falo assim, precisa mesmo, vamos fazer no final. Aí chega no final da crisma eu falo, não precisava não, mas o que mudou na tua vida nesse tempo todo? Você estava a partir de um objetivo, mas esse objetivo agora é o mesmo? E para muitas das vezes que isso aconteceu, eu falo que não. Que realmente foi encontrando a verdade. Só que hoje está muito mais difícil. Eu falo isso há uns 2, 3 anos atrás. No último ano, tipo, a porcentagem era de 2 ou 3 jovens que realmente mudavam a cabeça, né? Ah, renovar o meu batismo. O que é o teu batismo? Por que você vai renovar isso? Você não sabe nem o que é o batismo. Então, entender isso, sabe? Porque é um processo em que nós mesmos precisamos entender em nós. Mesmo nós que somos batizados, consagrados. Eu lembro que isso o Gabriel disse uma vez, né? E ele diz, você diz isso. Você disse não vai isso lembrar, muitas vezes quando a Gabriel. gente fala assim, ó. Eu vou pregar, mas eu não estou preparado. Peraí, você é batizado, você é preparado sim. Sim. O batismo por si só te derrama isso, que você precisa ser profeta, porque você é batizado. Então, o batismo, né? A gente fala muito a questão de ser jovem, você é muito jovem para escolher o batismo, mas o batismo é uma iniciação, né? O batismo é onde Deus te consagra, te dá aliança eterna para ser filho de Deus e ter todas essas unções, esses dons, e a partir do tempo você vai amadurecendo, como Jesus fez aqui na Terra. Isso para mim é muito forte, porque quanto mais você doa isso de coração, mais você quer passar para as outras pessoas, mais você quer demonstrar isso para as outras pessoas. Só que quanto mais passa o tempo, mais difícil isso se torna, né? Mais isso se torna difícil, porque hoje você não é simplesmente voltar ao teu passado e falar que você, pela tua criação, muitas vezes você não entendeu isso. Hoje você precisa desconstruir uma realidade que a pessoa nunca viveu, mas que foi imposta para ela, e depois mostrar a realidade que ela sempre viveu e ela nunca tinha percebido, né? Então a gente tem que lutar com isso hoje, né? Eu espero do fundo do meu coração que esse podcast tenha incomodado muita gente que não estava rezando e precisa voltar a rezar. Muito. Vai rezar. Você tá Obrigado. aí, você acaba o podcast, você vai Incomodou rezar. aqui. Eu, hein? Se Mas, voltar a mas isso que você fala é uma verdade. A gente vê muitos jovens hoje em dia que sabe sequer rezar um Pai Nosso, né? Ele não sabe, porque não aprendeu em casa, ele não tem esse contato.
Eu lembro de uma vez que eu trabalhei com um cara que ele era ateu. E aí eu perguntei pra ele, né, por que ele era ateu, se ele foi assim a vida inteira. Ele falou assim, minha mãe nunca me levou numa igreja, nunca teve contato. E isso vem crescendo muito mais, porque os pais já não têm o costume de levar os filhos na igreja, os pais não têm costume mais de rezar em casa. Às vezes leva o filho à missa quando é criança, e quando ele vai crescendo ele não quer ir, o pai, ok, não precisa vir comigo, pode ficar aí. Eu vou à missa, você fica aí. Mas você vai fazer todos os sacramentos que precisa fazer. Aí ele chega lá e não sabe o que ele tem que fazer. Ele faz porque o pai mandou. E ele não quer viver aquilo. Isso. A fé, ela tem que... Eu falo assim, a educação é de casa, mas a fé também é de casa. A gente tem que... a nossa casa, ela é uma extensão da igreja. Então, desde que a gente tem que ser introduzido nisso para que o sacramento seja só uma preparação. A gente vê isso em todos os lugares, né? Também para noivos, para casar. Eles não sabem o que é a fé, por que eles estão casando. Né? Muitas pessoas deixam de casar porque percebem que o negócio não é isso, né? E tem gente que casa só porque acha bonito. Então, hoje a sociedade, ela tá numa síndrome de diagnóstico, né? Não existe agnóstico, gente. Não existe isso. É coisa pra confundir a tua cabeça. Não existe você ficar em cima do muro. Ou você é ou você não é, né? Então, eu sou de Deus, mas eu não sou. Não, você é de Deus, mas você ainda não assumiu essa paternidade de Deus. Exatamente. Tem os também que é assim, eu acredito em Deus, mas eu não vou lá na igreja porque não sei o que tem, não sei o que tem, não sei o que tem. Porque as pessoas que estão lá são erradas. Fala, gente, todo mundo é errado. Claro, a gente é ser humano, a gente peca, Na tua casa é todo mundo certo. Na tua casa é todo mundo santinho. Graças a Deus, né? Graças a Deus, é todo mundo santo, né, na sua casa. Muito legal Eu, isso. hein? Me lembrou uma coisa muito interessante que me levou a afirmar na igreja também. Saber que eu não sou a última bolacha do pacote que nunca vai ser consumida, sabe? Eu tinha esse medo porque eu tinha muita dificuldade na castidade, né? Luto até hoje, graças a Deus, tem vindo passinhos em passinhos, mas eu olhava para um grupo de jovens que as pessoas diziam assim, eles não têm dificuldade com castidade, não. Mas quando eu olhei e tirei esse preconceito da minha cabeça e falei assim, gente, eu tenho dificuldade com isso. Poxa, cara, eu também tenho. Minha família tá difícil. Às vezes até pior, gente. Às vezes a pessoa tá lá 10 anos na igreja e a família tá pior do que a nossa. Então, assim, às vezes Deus, ele coloca a gente na vida das pessoas, ele coloca a gente... eu tinha muito desse preconceito, sabe? Você tem pouco tempo, você precisa aprender mais para falar de Deus. Não, isso é Deus que determina para tua vida, para onde você vai, para onde você tem que ir. Eu percebo que essa ousadia de muitas vezes buscar direcionar aquilo que eu sempre quis fazer para estar na igreja e ter um autodomínio, uma autoridade, é porque Deus queria que eu fizesse coisas com essa autoridade. Deus quer que você faça as coisas com autoridade. Eu não canto, eu não toco, eu não sei o quê. Calma, Deus te deu e Ele vai dar, Ele sonhou. Só que Ele vai fazer da forma dele, não da maneira que você quer. Então, assim, fez muita dificuldade para me falar que eu tinha um testemunho, sabe? Que as pessoas usariam da minha vida para se converter. Foi da maneira mais difícil que eu tive que aprender isso, pregando usando do meu testemunho para poder converter, né, ajudar na conversão e no querigma das pessoas que estavam fazendo o mesmo encontro que eu fiz um dia. Foi muito difícil. E teve uma segunda vez, gente, que foi o último ano do Metanoia. O Gabriel estava lá, né, tava pregando, mas foi um dia antes. Foi um pregador, Paulinho, um grande homem também. Nossa, é incrível falar sobre pai, sobre família, ele é incrível, da renovação carismática. A família dele é uma comunidade cristã. Tá? Os Lopes, o Luizinho, né? Quem conhece o Luizinho, Paulinho, galera, tudo lá, tudo de Deus. Ele pregou sobre o pai e colocaram 2 horas de pregação para ele. Em 1h10 eu já tinha feito a pregação, já tinha feito a dinâmica e tudo. Eu falei assim, preciso de alguém para fazer 40 minutos de alguma coisa. Puxaram eu lá e falaram assim, dá teu testemunho. Eu falei assim, gente, como é que faz? Eu tô aqui atrás, tocando baixo de boa. Aí, deixa eu quieto. E eu tinha que direcionar pro lado do pai. Então, assim, Deus, ele tem ousadia em nós. A tua ferida, ela vai ser usada para curar a ferida de outras pessoas. E Deus usa. Muita gente pede para Deus, né? Cura, não sei o que, mas toda cura ela tem uma transformação. Ela dói, mas ela tem uma transformação. Então, para minha vida foi assim. Eu ter que lidar com a cura que muitas vezes eu fui me curando por conta do meu pai.
eu tive que falar disso. Então eu falei assim, né, eu lembro até isso, foi muito marcante para minha vida, né, eu falando para mim mesmo, que muitas vezes a gente olha a visão do filho pródigo e muitas vezes a gente é o filho pródigo, né? Ai, nossa, eu vou, pego as minhas riquezas, pego as minhas vaidades e vou para longe de Deus, mas Deus está lá esperando para mim. Toda vez que a gente confessa é isso, né? Mas e quando a gente olha, por que a gente não olha para o lado contrário? Quando a gente é o pai, que espera o filho, espera aquele parente, aquela pessoa que muitas vezes pisou na bola com você e você precisa perdoar ela e dizer que encontrou a pessoa que estava perdida, a alma que estava perdida. E isso é forte, e isso é difícil. Receba! Sei lá, Então, pra assim, quem quer isso aí, mas recebe aí que foi pra você de graça, tá? muitas vezes a gente vai ter que ser o pai que acolhe o filho, mesmo ele não merecendo. Então, isso foi muito forte pra minha vida, porque eu aprendi que muitas vezes eu preciso ser essa pessoa mesmo sendo difícil pra mim, né? Porque meu pai, minha vida com meu pai foi muito difícil, né? Ele ficou 11 anos longe, às vezes me chamava pra ir pra lá, eu fiquei 3 meses uma vez lá. Então, assim, mas a minha vida não tava em Cristo, embasada em Cristo. Então, pra mim era tranquilo. E eu percebi uma falta, sabe, dele de buscar as coisas de Deus. E quando ele, e isso tem todo um processo de cura com a minha irmã. E quando ele veio pra cá não, pra Mozambique, eu falei assim, eu não vou conversar com ele. Ele não me ajudou, ele falava assim que era pra mim fazer 18 logo, 21, né, porque eu fiz faculdade, fazer 21 logo pra não precisar pagar minhas coisas, sendo que nunca pagou tão bem. O que eu faço? Eu não vou. Só que Deus foi me dando, cada hora me dando um tabefe, assim, ó, não, mas não é você que diz isso. E aí, você quer ir pro céu ou não? Você precisa perdoar essa pessoa. Então, assim, esse processo de cura foi forte, porque naquele momento não era eu que precisava totalmente do meu pai, mas era meu pai que precisava de mim. E aí, aquele que me salvou um dia, aquele que é meu pai, né, que está lá no céu, o próprio Jesus Cristo me salvou mesmo olhando as minhas dificuldades. Quem sou eu para olhar a dificuldade daquele que era meu pai e tá precisando de mim naquele momento? E nisso foi um momento muito forte, sabe? Então, é difícil, todo dia a gente pensa, né? O pecado, gente, ele é engraçado, né? Que o demônio ele tenta de várias formas dar uma mordidinha no calcanhar da gente. E às vezes ele parece que vem na pele da gente, né? Passar por tudo aquilo, pensar em tudo aquilo. Só que a glória de Deus é maior, né? Então, isso é só uma lembrança para dizer assim, eu não sou mais aquela pessoa, eu sou aquele que está olhando em frente e rumo à cruz, né? Tem vários momentos da minha vida que eu olhei para isso de uma forma diferente, né? E muitas delas foi aqui na comunidade, foi nos encontros, né? Processo vocacional, que foi bem conturbado, assim, mas hoje está sendo um pouco mais direcionado. A esperança para todos, pessoal. Mas você falando disso, dessa questão da gente falar do testemunho, perder a força, o Gabriel sempre fala isso pra gente na formação. Ele sempre fala isso pra mim na formação pessoal, você tem que falar pra perder a força. Então, eu vejo que quanto mais você conta o seu testemunho, mais tipo, essa ferida vai se fechando também, né? É uma maneira que eu acho que Deus ele usa para curar as nossas feridas, porque às vezes a gente guarda elas lá e você não quer mexer naquilo, porque dói, é difícil, dói muito. E você começa a falar daquilo e aquilo vai indo, e você vai falando e aquilo vai perdendo a força. Eu vejo muito isso, porque a gente não pode pensar que todo mundo que já está lá é santo. Né? Não é, a gente passou por um processo e ninguém é santo hoje, porque senão a gente não estava aqui, né? A gente estava tudo no céu, canonizado lá. Mas a gente tá buscando a santidade e você teve uma mudança de vida, né? Todos tiveram uma mudança de vida para chegar ali, então você precisa falar. E às vezes a gente tem vergonha de falar, porque você fica assim, meu Deus, mas eu vou contar a minha história, que ele vai me julgar, mas não, às vezes ele vai se identificar e falar assim, não, olha, eu também era assim, ou eu tô passando por isso, então tem jeito pra mim também. Eu vejo que é muito disso também. A gente precisa abrir mais a nossa história, não é sair por aí você contando 100% da sua vida pra todo mundo, né? Eu lembro que o pastor da igreja onde eu ia, ele falava assim, tem certos pontos da nossa vida que ninguém precisa saber. Tem certas coisas que é entre você e Deus e é isso mesmo. Mas a gente precisa contar o testemunho porque é ele que vai sarar a sua ferida e vai mandar para outras pessoas.
E Deus ele é engraçado que a gente pode falar que ele é um pouco ciumento, né, em relação a isso. Não ciumento no sentido ruim, né, igual as pessoas da nossa humanidade, mas ele quer ter coisas que a gente precisa ser íntimo só dele, sabe? Sim. Tem coisas que a gente precisa guardar no coração de Jesus que só ele é capaz de guardar. E isso me fez ser muito devoto, né, e principalmente amar muito o Sagrado Coração. Porque o único íntimo, realmente, que eu preciso entregar muitas coisas na minha vida que eu só consigo entregar é no sagrado, sabe? É... Eu sou do apostolado da oração, né? Eu gosto de falar isso, né? Eu tenho a fitinha. O tiozinho da O apostolado. tiozinho do apostolado. Mas é muito importante, gente, ser jovem em apostolados, em pastorais em que muita gente esquece, sabe? É uma experiência diferente a cada uma. Eu já fiz alguns apostolados e que me mudou minha vida muito. Um deles foi da Esperança. É da Esperança, que é qual? De Velório é a Esperança? Não, da Saúde, Pastoral da Saúde. Esperança é Eu não do sei. velório. É isso. É do nada. Pastoral da Saúde. Pastoral da Saúde é aquele que rezava por pessoas, né? No O hospital. outro loqueando ali atrás, gente. Tá muito engraçado. No hospital. Então, uma vez eu cheguei e fui rezar por duas pessoas. Uma que estava com câncer e outra que estava com alguns problemas, era muito velhinho. E a pessoa que estava velhinha, assim, eu não sei se ela faleceu, mas ela estava bem. E a outra estava melhor ainda. Era uma moça jovem, de 40 e pouquinho. Nós rezamos tanto por ela. E ela falou que sentiu tanto o amor de Deus em nós, que ela falou assim, eu vou levar vocês semana que vem para comer um bolo de fubá lá na minha casa. E ela se sente... Sabe quando você vê a pessoa renovada? Por meio do teu instrumento, de ser instrumento de Deus, por meio da música que eu toquei, por meio da oração que a gente fez, do Espírito que veio por nós, aquela mulher foi avivada. E foi muito interessante, que a partir dali ela recebeu a unção dos enfermos, no outro dia, 7 horas da manhã, ela faleceu. E isso tocou muito meu coração. Porque a partir do instrumento que a gente tem, de ser instrumento de Deus, Deus ele dá essa oportunidade para a gente repensar na nossa vida, Sim. pensar no momento em que nós estamos. Deus ele permite algumas coisas para a gente vivenciar, mesmo sendo difíceis, para que a gente entenda que a gente precisa passar por isso. Um outro momento, né? Eu tava lá atrás, ali nos bastidores, na live, no podcast do Pezão. E ele falava sobre as músicas, né? Eu lembrava muito sobre o momento em que eu fui chamado para rezar o Terço da Misericórdia no asilo. Você chegar lá e começar a rezar e tudo mais, você começa a falar e eles não falam nada. Mas na hora que você começa a rezar a Ave Maria, todo mundo reza, sabe? E eu achava, como é que eu vou chegar e tocar Colo de Deus, Frei Gil, eles não sabem nada disso. Aí eu tive que aprender músicas antigas. Só que a raiz, assim, do objetivo que você tem para rezar lá, e tanto que isso entra no coração deles, em olhar, sabe? Porque muitas vezes, quando eu era jovem, eu não sei se jovens aí que estão vendo, tem um pouco de medo de chegar perto dos velhinhos, mas passar não falar alguma coisa pra você. Tem uns que falam que é louco, né? Que o velho é louco, isso aqui. Tanto que eles são carentes pelas pessoas. Muito. Tanto que eles querem que você esteja lá. E eles dão um valor, sabe? Pela vida de vocês. Foi uma experiência pra minha vida, assim. Essas experiências foram experiências que me tornaram mais afetivo pela vida, sabe? Outro ponto que eu também fui foi a casa de apoio. Hoje eu sou da diretoria, né? E hoje mas só que eu comecei muito a estar lá. Tinha noites em que a gente resgatava 3 ou 4 pessoas, homens, na rua. E, sim, com vidas que você fala assim, como é que é capaz de ficar aqui, sabe? Tem tudo. Então a gente começa a perder o nojo que muita gente tem de ver uma pessoa ali com a roupa tudo suja, às vezes fedendo, urina, essas coisas, e ter que dar um banho nele, ter que voltar a dignidade daquela pessoa, porque ela não consegue. Faz você pensar na vida, faz você ter um abraço para uma pessoa dessa pode mudar a vida dela. Hoje nós tivemos essa experiência, né, Gabriel? Hoje 2 vezes, veio 2 pessoas pedir ajuda aqui. 2 vezes. 2 vezes. E o tanto que aquela pessoa, mesmo ela estando na droga, tanto ela estando com uma garrafinha de pinga ali do teu lado, você vai ser o justiceiro, dá um complexo de Judas ali e fala assim, você vai pro inferno, você ficar com esse negócio. Não, gente. Às vezes o único momento é que ele precisa de uma palavra que não seja para esbofetear a cara dela. É isso que ela está precisando. Às vezes é isso que a pessoa precisa, uma pessoa que não vai julgar ela naquele momento. E só com gestos. A mulher falou assim para mim,
Nossa, você é muito bonito, obrigado, né? Pronto. Oh, meu Deus. Jesus. É a convivência com o boss. Teu Oh, nome é Deus. Gabriel, muito bonito, não sei o quê. Olha, eu bebo aqui, mas tantas pessoas que falaram pra mim que eu não ia viver, falaram pra mim que ia me perseguir. Eu chego aqui, vocês dão alguma coisa pra mim, muito obrigado, de verdade. Mas assim, eu bebo aqui e tudo mais, mas só que Deus possa te abençoar. Então assim, não é perceber as bênçãos ou um elogio da pessoa, mas ver que a pessoa realmente ela parou de pensar naquilo que é o vício dela pra poder olhar a vida dela, Sim, pra ver a vida da outra pessoa, sabe? exatamente. E eu presenciei isso muito. Tem um irmãozinho lá na Cajapur, tem dois, que é uma figura. Um deles chama Mauro, Maurinho que chama ele. Ele é do Curitiba e ele fala, ô Piá, ô Piá. É igualzinho o Xande. Ei, Pia. Igualzinho. Só que ele mora numa roça, ele trabalha pra um cara, ele mexe com ele tem uma casa só dele, e ele vem lá da roça de Caconde, lá pra Muzambinha, descalço pra beber pinga no lugar. Toda vez nós tem que pegar ele lá. Nós, nossa, mas nós fala e ele não muda, sabe? E tem um outro que é o Zé Pocai, a gente fala. Até as irmãs da comunidade Providência conhecem ele. Nós chegou lá pra buscar ele. Olha pra você ver, tanto que Deus, ele assim, ele ama as pessoas, mesmo tendo dificuldade, sabe? Ele foi pra Mococa pra ficar lá, o povo roubou ele ficou na ponte, e teve uma vez que ele foi até atropelado nessa ponte. Ele ficou lá, chegou um cara ricaço, que conhecia ele, falou assim, ô Zé, o que você tá fazendo aqui? Vamos lá em casa. Deu um almoço pra ele tomou coca no dia, Coca-Cola gelada, ele falando, né? E o cara ligou pra nós buscar ele. Como é que um caboclo desse, Deus, sabe, tem tudo pra dar só, vai, pra dar qualquer coisa ruim, ainda tem gente que conhece ele e ajuda, sabe? Aí chegou pra buscar ele lá na Providência. Chegamos na Providência pra conhecer a irmã Nélia e a irmã Zé. Hoje elas não estão tendo tantas visitas diretas, né? Porque elas estão com problemas de saúde, mas vai ficando um pouco mais velho, vai ficando, ainda mais com a pandemia, né? Mas na época elas estavam andando junto com a gente lá. Faz uns 3, 4 anos isso. Eu falei, ô Zé Pocai, o que você tá fazendo aqui? Eu falei, "Não, gente, Não é tem possível. até as fundadoras da comunidade aqui, eles conhecem ele. Ih, nossa, né, cuidou dele muito tempo aqui, bonzinho e tudo mais. Então, tipo assim, e quando a gente vai ajudar ele pra alguma coisa, ele pula a janela, vai embora, vai pra beber. E tipo assim, ele quer mudar, mas muitas vezes ele volta pra trás. Só que a partir disso, é engraçado que ele, muitas dessas vezes, ele reconhece a gente na rua, ele vai atrás da gente, ele quer alguma coisa, ele reconhece que existem pessoas que gostam dele, independente do que ele faz. E isso é muito importante pra gente entender o coração das pessoas, né? Porque independente daquela pessoa que tem tanto problema na vida, Deus habita lá. Essas experiências para minha vida foi muito forte, que me amadureceram na fé, sabe? E me mostraram que eu preciso ser esse evangelho para essas pessoas, né? Não é à toa que eu tenho muita devoção a São Francisco por isso, sabe? Mas são experiências da vida, gente. É assim, a gente fala, nossa, quanta experiência já passou, mas tem Eu umas que vejo é um muito pouco isso. perigoso. É o verdadeiro exercício do mandamento de amar o próximo. Você precisa amar o próximo e é só amar. Não precisa fazer muita coisa. Mas aqui o Gabriel estava fazendo sinal ali pra mim, ele tá assim, ó, pra mim ali, ó, gente. Tá te amando. Eu É tô só porque ele querendo não tá aqui. falar Porque se eu tivesse aqui, ele tava falando mais que eu. Eu tô Uma pra hora falar e muito pra eles 20. Você não- fala de muito. podcast. Olha só. O da Cleonice deu 2 horas e meia. Deixa Mas o é menino justamente falar. por isso que eu não tô aí, porque o Gabriel já fala muito. Se junta eu, Gente, Ainda bem. tem muita coisa pra falar, mas só que eu tô Mas falando aí a muito gente pra vai eles fazer não a parte 2 perguntas. um dia, entendeu? A gente faz a parte 2. Ele volta aqui pra acabar de contar. a parte 2 nós vamos falar como ele chegou aqui na comunidade. A parte Olha 2 só, a parte gente. 2 não vai contar quando ele veio. Vai ser um vocacional. Ele era cabeludo, Ó, gente. gente. Quando a gente conheceu ele, era cabeludo. Mas eu queria te agradecer, Gabriel. Muito obrigado por sua Eu falei muito porque eu tava com medo das disponibilidade. perguntas e eu fui falando pra eles não perguntar tanta coisa. Quero falar uns momentos de Ele que curiosidade, né? pensa. A próxima vez juntar eu e o Gabriel nele. Aí você vai ter Tô que até vendo, responder gente. tudo. Vou pegar pra Cris. Mas olha, eu trouxe o violão pra cantar uma música, nem cantei. Cantei Não, uma só, a mas... gente canta pra encerrar, que a gente reza um pouco também pra converter os coração ali. E aí, mas eu quero te agradecer, muito obrigada Ó, a eu você. que agradeço. Foi Muito obrigada, Gabriel, que está aí do outro Não, lado. de nada. Ele tá tossindo igual o Muttley hoje, gente, por isso que ele não tá aqui. Nós somos as pessoas aqui que ficam por trás de tudo. É. Então, às vezes, né, tem que aparecer um pouquinho pra falar, né? Mas é uma experiência muito interessante. Continuem vendo, né? Eu Isso espero que todos mesmo. que vêm, todos para aqueles que vão mandar, para aqueles que não me conhecem, sintam-se acolhidos, né?
estou aqui na comunidade, então sempre que quiser prosear, né, com a gente aqui, a gente está aqui também. Não é só o Gabriel, né? Mas a gente passa muita coisa, mas a comunidade é um lugarzinho de Deus realmente, sabe? Eu tô passando um tempinho aqui, mas... Daqui a pouco ele muda. É. Ele vai morar aqui. Tá quase. Olha só. Mas... Fala se não vai que a mãe dele tá vendo o podcast. É verdade. A sua mãe veio aqui buscar Mentira, você. gente, brincadeira. É brincadeira. Não é verdade. Mas muito bom, muito obrigado. Assim, é um processo muito bom para minha vida, que precisa desse autoconhecimento, e fazer um podcast para olhar a minha vida é engraçado. É muito bom. O Gabriel chegou para mim e falou assim: vamos gravar amanhã. Ah, ele só quem vai avisou. É, foi assim que ele ficou sabendo. Amanhã é você e pronto. saber? É muito legal estar aqui, gente. Mas muito obrigada a você que estava aí assistindo. Espero que Deus tenha falado com você nessa noite, porque senão você precisa converter seu coração duro aí. Eu, hein? Mas muito obrigado. Mande esse podcast para mais pessoas que você acha que precisa ouvir. Semana que vem estamos de volta. O Gabriel estará aqui comigo. Yes. Né, Gabriel? Semana que vem ele estará comigo. Estarei. E um recado muito importante. Sábado, no caso amanhã, teremos grupo às 19 horas, porque temos festa junina na catedral, então o nosso grupo começa um pouco mais cedo. Ah lá, os recados. Oh, meu Deus do céu. Pra Eu não dou vocês conta. verem o que eu passo. Mas eu não toco, né, Gabriel? Eu fico lá quieta. Mas estamos começando uma nova série que chama Querigma, então a gente espera você, porque a gente quer que você venha aqui descobrir o que é isso, o que Deus tem para sua vida. Porque Deus te criou, venha descobrir amanhã, às 19. Cante para nós, Gabriel. Eu tava esperando pra gente rezar. Cante para a gente encerrar este lugar, pedir. esse Gabriel, você quer podcast. falar uma música pra eu tocar? Hoje eu sou backstage. É o backstage. Olha só. O backstage, hoje ele não quer. Eu acho que isso é uma frase da gente, mas eu sempre lembro dessa música. Ela é simples, né? Mas eu sempre lembro dela quando eu tô bem no fundo do poço, assim, e Deus, ele quer ter essa comunhão conosco. É uma música que eu aprendi há pouco tempo, assim, ela é mais nova, mas ela é simples, ela dá... Você pede as tuas vestes, realmente, que foram tuas, para Deus, da fraternidade, chama um banquete, mas ela diz muito para minha vida. Porque ela diz a Eucaristia, ela diz sobre a nossa vida, sobre o pecado que houve sobre nós, e que nenhuma mancha desse pecado vai ser maior do que o sangue redentor de Jesus para a nossa vida, né? Para estar no banquete. Então, vou cantar ela aqui, se eu conseguir. E a gente termina, gente, senão o Gabriel já tá olhando com uma cara pra mim. Com participação de Pamela. A festa já está preparada. Muitos são chamados, mas poucos desses escolhidos. A festa já está preparada. Muitos são chamados, mas poucos decididos. Ouvi o rei me chamar. Ouvi o rei me chamar. Se és bom ou mal, não importa. Não quero ser como os outros. Eu vou entrar, vou festejar de vestes novas. Dai-me tuas vestes, dai-me tuas vestes, dai-me tuas vestes, Jesus, dai-me tuas vestes, dai-me tuas vestes, dai-me tuas vestes. Tchau, tchau, pessoal. Até semana que vem. Fiquem com Deus.